Se meu povo que tem meu nome se humilhar e orar, se meu povo se arrepender dos seus caminhos maus, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se orares uns pelos outros e não por coisas vãs, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra. os erguerei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. Sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra. Os erguerei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. Então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra. Os erguerei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. No nome de Jesus.
Boa noite, irmãos. Eu convido meus queridos para abrirem suas Bíblias comigo no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 24. Essa passagem bíblica é maravilhosa, um texto onde o Senhor Jesus fala de tempos difíceis que viriam para os apóstolos, para a igreja, e, ao mesmo tempo, traz orientações muito precisas sobre como nós podemos guardar a esperança em tempos de crise. O que nós podemos e devemos fazer nessas ocasiões que estão postas, como neste momento em que todos nós também vamos vivendo, né? As preocupações, as ansiedades deste momento, mas vamos manter a esperança viva, acesa em nós, não de um modo gratuito, não de um modo baseado exclusivamente nas emoções. Nós não falamos de uma esperança vazia. A palavra do Senhor Jesus é muito preciosa, pois eu convido vocês à leitura do texto bíblico. Começa o Senhor Jesus dizendo, a Bíblia começa a narrativa dizendo que Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: vocês estão vendo todas estas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. E Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Pois bem, irmãos, antes de qualquer coisa, creio que nós precisamos ouvir esta palavra de Jesus, no sentido de que precisamos rever a esperança que temos. Quando a gente fala de esperança, parece que a gente fala de uma coisa muito genérica, né? E que quer abranger todas as nossas expectativas. Pretende abranger todos os nossos desejos, nossos sonhos. Tem esperança, porque apesar desta crise, você vai conseguir o que deseja comprar, o que deseja realizar. Tem esperança, porque apesar de toda essa dificuldade, a sua vitória será gloriosa, etc. Tomara que seja assim mesmo. Nós torcemos para que nossas expectativas possam ser realizadas. No entanto, quando a gente ouve Jesus dizendo isso para os discípulos, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada, eu digo a vocês, Jesus derrubou a esperança deles. Porque a esperança que eles tinham até aquele momento, ou digamos até mais, até depois até a crucificação de Jesus, a esperança que eles tinham era de que Jesus iria fincar o seu trono em Jerusalém, derrotar os romanos e estabelecer o reino de Israel, recuperar a glória de Davi, estendendo este reino sobre toda a terra. A esperança que eles tinham é de que o mundo inteiro iria se curvar diante de Israel e vir até Jerusalém para prestar culto a Deus. Mas estes não eram os planos de Deus naquele momento. E é interessante que os discípulos estão admirados com um templo reconstruído. O templo que eles estão admirando é, na verdade, um arremedo do templo que Salomão havia construído. Templo já destruído, templo invadido, depredado pelos inimigos de Israel. Depois de 70 anos no exílio da Babilônia, eles puderam retornar à sua terra e, nos tempos de Esdras e Neemias, reconstruírem este templo, as muralhas de Jerusalém, mas jamais retomar a sua autonomia, a sua independência como povo, como nação, vivendo sempre sob a tutela, o domínio de outros povos. Desde os persas, então os macedônios e depois também os romanos. E isso ainda duraria muito tempo. Depois do Senhor Jesus, no ano 70 depois de Cristo, Jerusalém será aniquilada, totalmente destruída, arrasada. Os judeus serão dispersos pelo mundo e só poderão retornar à sua terra depois da Segunda Grande Guerra Mundial, na década de 40, 1945, depois 46,
Foi mais ou menos o ano que eles retornaram. Então, veja só que a palavra de Jesus se concretizou. E a esperança que eles tinham naquele momento era uma esperança equivocada. Que esperança você tem no seu coração? Eu não quero estragar os sonhos de ninguém, eu também tenho os meus sonhos, também tenho minhas expectativas, meus desejos pessoais, e eu não estou aqui para entristecer ninguém, causar medo em ninguém, pelo contrário, para chamar você a ouvir a palavra de Deus. Pois quando nós falamos de preservar a esperança no meio das crises, das tribulações, nós precisamos ter um firme fundamento. E a esperança que realmente não falhará de jeito nenhum, seja qual for a circunstância, é a esperança baseada nas promessas de Deus. A esperança baseada na palavra de Deus. O que Deus disse, ele vai cumprir. O que Deus afirmar, ele garante e executará. E é essa esperança que nós não podemos deixar morrer na nossa vida. Muitos crentes já apostataram da fé até sem sofrer perseguição, apenas porque perceberam que talvez Deus não fosse atendê-los nos seus sonhos particulares, nas suas expectativas pessoais, mas no meio das grandes perseguições que assolaram a igreja no passado, muita gente também apostatou porque não era bem o tipo de vida abundante que esperavam, estarem no meio de uma arena sendo humilhados e perseguidos e mortos. Muitos, porém, preservaram a fé e a sua esperança até o fim. Os historiadores antigos da igreja contam que muitos, sendo desafiados no meio de grandes tribulações e apertados e moídos pelos seus inimigos, ainda se lançavam nas chamas, procuravam eles mesmos a morte, apressando aqueles momentos, não porque estivessem desesperados, mas porque zombavam daquelas tentativas vazias, inócuas, infrutíferas, de fazê-los desistirem. Eles corriam para os braços do Senhor, queriam ir logo para a casa do Pai. Qual é a esperança que você tem? Não perca os seus sonhos de jeito nenhum, mas não se iluda com eles. O nosso mundo é passageiro, eu e vocês somos peregrinos sobre esta terra. A nossa esperança, baseada na palavra de Deus, nas promessas do Pai, esta esperança está garantida, ela não será confundida, como diz o apóstolo Paulo na Epístola aos Romanos, no capítulo 5, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações, isto é, o Espírito Santo confirma dia a dia que somos amados pelo Pai e Deus vai cumprir o que prometeu na nossa vida. Quando continuamos a leitura deste texto, ouvimos Jesus dizendo: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, fiquem atentos, não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim, porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Eu leio essas palavras de Jesus e digo para você que, tendo a esperança firme, real, na palavra do Senhor, o modo de você sustentá-la na sua fé, no seu coração, é vencendo o medo. Disse João na sua epístola que o verdadeiro amor lança fora o medo. Ele estava falando do amor de Deus, estava falando do crente cheio do amor de Deus, o crente que ama a Deus sobre todas as coisas. Ele vencerá todo o medo de morrer, o medo de sofrer, o medo de perder alguma coisa, o medo de ficar doente, o medo de não poder fazer determinadas coisas na vida. O medo é um inimigo terrível, porque nos paralisa, neutraliza nossas ideias, nossos pensamentos. O medo nos leva a agir sem pensar. O medo nos leva à covardia, à apostasia. O medo de perder um amigo, o medo de perder um namorado, uma namorada,
o medo de perder um marido, o medo de perder um emprego, o medo de perder alguma coisa que foi importante, foi cara, difícil de ser conquistada, pode levar uma pessoa a trair Jesus Cristo. Assim como o medo de morrer, o medo de ser envergonhado, de ser humilhado, levou Pedro a trair Jesus, a blasfemar contra o Senhor. Muitos de nós, por causa do medo, temos perdido a esperança na palavra de Deus. Mas o Senhor disse para Jeremias, o que continua dizendo para nós hoje: eu velo sobre a minha palavra para fazê-la cumprir toda. Nós não podemos deixar esmorecer o nosso coração, perder a esperança no Senhor, no que Ele nos promete. Paulo dizia: eu estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, nosso Senhor. Continuando o nosso texto bíblico, Jesus ainda dizia para os seus discípulos: nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Sim, meus amados irmãos, para preservarmos a esperança viva no nosso coração, precisamos ter a esperança verdadeira na palavra de Deus. Nossa esperança tem que estar fundamentada naquele que não pode falhar e não pode ser vencido pelas circunstâncias. Precisamos nós vencermos o medo, afastarmos todo o temor do nosso coração, apegados firmemente ao Deus maravilhoso a quem servimos. Mas nós mesmos temos que ter um compromisso inarredável com os princípios do Evangelho. Por causa do medo, muitos traem, odeiam e se escandalizam. Mas quando nós vencemos o medo, nos apegamos à palavra de Deus, guardamos a fidelidade, a lealdade ao Evangelho, nós então começamos a agir de um modo diferente. Enquanto o amor de muitos vai se esfriando, o nosso vai aumentando. Enquanto muitos estão se traindo e odiando e se denunciando mutuamente, nós vamos protegendo e guardando uns aos outros. Enquanto muitos vão caindo na escuridão, enquanto muitos vão se enredando no lamaçal deste mundo, nós vamos nos elevando na presença de Deus e vamos sendo libertos da morte e do pecado. Segure-se, agarre-se dos princípios do Evangelho. Quando tudo for muito confuso, quando não ficar muito claro para você qual é a decisão que você deve tomar, quando não ficar muito claro para você qual é a atitude que se espera, você saberá. Se você se lembrar, eu preciso ser uma pessoa leal a Deus e leal às pessoas. Eu não devo devolver a injúria com a injúria. Eu não devo devolver a violência com a violência. Eu não devo me deixar vencer pelo mal. Eu não posso encher meu coração de ódio. Eu preciso amar. Quando você se agarrar aos princípios do Evangelho, se lembrar do caráter de Cristo e tentar imitá-lo, você será um bom cristão. Você será um vencedor, porque quem te dará vitória e te declarará vitorioso é o Senhor. Ao final, você certamente ouvirá: muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Jesus continuou explicando para os discípulos: quando, pois, vocês virem situado no lugar santo o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no terraço não desça para tirar de casa alguma coisa. Quem estiver no campo não volte atrás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora e nunca jamais haverá. Nós devemos, em tempos de dificuldades, em tempos de crise, amar a nós mesmos também. Na medida do possível, devemos nos proteger e proteger as pessoas que pudermos. São chocantes e emocionantes as histórias que herdamos da Segunda Grande Guerra Mundial, quando o povo judeu foi perseguido e massacrado, e não somente os judeus,
mas muitas outras pessoas, como também os poloneses, como também os ciganos, e mesmo pessoas de nacionalidade alemã que tinham algum defeito físico, alguma dificuldade, como foram massacrados. Mas o que ficou para nós de inspirador daquela época são as histórias tanto de alemães como de franceses e outras pessoas de variadas nações que corajosamente esconderam dentro de suas casas, guardaram vidas, procuravam proteger a si mesmos, mas também abraçaram outros que puderam, quantos puderam, e os protegeram. E mesmo agora, no meio desta pandemia, que não pode de jeito nenhum ser comparado com aquele evento histórico, mas mesmo agora, quando todos somos incitados a nos protegermos, a mantermos isolamento, não apenas em função de nos protegermos, mas também de proteger os demais na medida em que dificultamos a proliferação do vírus. Quantas histórias magníficas de pessoas, de entidades, de igrejas que estão se unindo e socorrendo uns aos outros. Nós precisamos ter esse instinto de preservação, porque Deus não nos fez para a morte, Deus nos fez para a vida. Nos primórdios da igreja, quando a perseguição foi realmente cruenta, houve muitos daqueles crentes que preferiam abandonar este mundo, entregando-se logo, confessando serem cristãos e procurando para si a morte. Houve mesmo daqueles que viam no martírio uma grande glória e, por isso, corriam para essa experiência. Alguns, no momento mais apertado da perseguição, acabavam renunciando e causando vergonha ao Evangelho. Outros, porém, iam até o fim, dando cabo das próprias vidas por causa desse testemunho. A igreja, quando viu que muitos crentes estavam buscando eles mesmos a morte, começou a incentivá-los a se protegerem. Até então, no momento daquele calor, daquele fragor, havia muito elogio à coragem, à ousadia dos crentes que iam para o martírio. Mas quando a igreja percebeu que muitos procuravam a morte voluntariamente, então começou a orientá-los para que não fizessem isso. De fato, é a palavra de Jesus aí para os israelitas, no caso, que deveriam fugir, deveriam proteger suas vidas quanto pudessem. E é isso que nós devemos fazer também em momentos de crise. Não podemos nós cair num senso de sacrifício, como se estivesse sendo demandado de nós a nossa própria morte, a não ser que isso se torne inexorável, a não ser que isso se torne algo realmente impossível de evitar. Mas é a orientação de Jesus também, que em tempos de crise nós procuremos nos proteger e oremos uns pelos outros e clamemos a Deus pelo livramento, sim. Notem que nisso o Senhor está atento às nossas necessidades. E por aí, Jesus já nos incentiva a confiar no amor de Deus por nós. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Como disse o apóstolo Paulo na Epístola aos Romanos, no famoso texto do capítulo 8, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem os pecados, nem os poderes, nem as dificuldades, nem a vida, nem a morte. Quando Deus colocou no seu coração que nos redimiria, que nos salvaria, nos reconciliaria consigo, foi uma decisão final. E ninguém pode mudar os intentos de Deus. Quando Jesus diz para os seus discípulos, aqueles dias serão muito difíceis e terríveis, mas eles serão abreviados por causa de vocês. Faz a gente lembrar que o amor de Deus não passa. O amor de Deus não é vencido por nada desta vida. Nós estamos guardados no coração de Deus. Para mim, um dos textos mais bonitos lá de Apocalipse é aquele que fala, é a visão de João dos que haviam sido sacrificados por causa do Evangelho, as suas almas debaixo do trono de Deus. Aquela passagem, esta visão de João, para mim, é uma das mais bonitas do livro de Apocalipse, porque mostra o amor de Deus pelos seus servos, o carinho de Deus por nós, o
capricho e o zelo dele com aqueles que foram capazes ou foram demandados a darem suas vidas por testemunho da sua fé. Deus nos ama e quando nós estivermos no meio de grandes crises, de grandes dificuldades, não devemos desistir disso. Não devemos nós abandonar o Senhor. Não devemos nós, mesmo que o nosso coração nos traia, mesmo que a nossa mente se confunda, nós ali, no momento de grande dor, teremos que falar para nós mesmos. É importante que nessa hora de angústia, a gente diga, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Eu pertenço ao Senhor. Eu não tenho nenhum outro bem maior do que o meu Senhor. E eu sei que ele tem uma pedrinha branca na sua mão, onde está escrito um novo nome para mim, lá na glória. O Senhor Jesus ainda orientou os seus discípulos para que não acreditassem quando as pessoas começassem a dizer, olhem, aqui está o Cristo, ou ali está ele. Não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Eis que tenho predito isso a vocês. Portanto, se disserem a vocês, eis que ele está no deserto, não vão lá. Ou se disserem, eis que ele está no interior da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e brilha até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Aprendam a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem todas estas coisas, saibam que está próximo, às portas. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eu tomo estas palavras todas de Jesus para dizer a nós que é necessário fazermos uma leitura da realidade completa. Nós não podemos ficar apegados a faces da realidade. Não podemos ser como pessoas, como folhas ao vento, agitados de um lado para o outro. Nós não podemos ser lançados nas paredes da nossa casa por causa dos nossos temores ou por causa de equívocos. Por isso é importante demais que nós conheçamos as Escrituras, que nós nos aprofundemos nelas, mas também que nós tenhamos uma leitura maior das coisas ao nosso redor, à luz das Escrituras, sempre buscando a verdade, a realidade, não nos encantando com homens. E aqui é necessário fazer sempre esse tipo de protesto contra aqueles, muitos do nosso meio, inclusive, iludidos com personalidades da vida pública, iludidos com políticos, com economistas, com mestres nas faculdades, nas universidades, como se estas pessoas fossem a resposta que nós aguardássemos, como se estas pessoas fossem capazes de realizar coisas maravilhosas e com plena justiça. Não, meus irmãos, todos são falhos, todos erram, e muitas vezes nos iludem, nos enganam, vendendo uma propaganda, vendendo para nós algo que nós desejamos muito para tomar aquilo que é mais caro de nós na sequência. Nós não podemos nos iludir, pelo contrário, os servos de Deus são chamados para serem profetas no mundo, serem a consciência das pessoas, serem a voz de Deus neste mundo. Portanto, nós não podemos realmente andar com a multidão, sermos levados como se fôssemos gado, induzidos pelo pensamento alheio. Por isso, Jesus está dizendo, não acreditem quando a multidão disser alguma coisa. A voz do povo não é a voz de Deus, coisa nenhuma. Nós precisamos buscar a razão, buscar a inteligência, e a inteligência que eu digo é a inteligência de Deus. Tiago fala que a sabedoria de Deus é boa, a sabedoria de Deus é justa, é honesta, é cheia de bondade, de misericórdia. Se você percebe na sua verdade
na sua convicção, sentimentos de ódio, sentimentos de aversão, de inimizade, pode ter certeza que essa sabedoria é demoníaca, não é sabedoria de Deus. Se a sua sabedoria não suporta ouvir as outras pessoas, não suporta as pessoas que são diferentes de você, se a sua sabedoria não é como a sabedoria de Cristo, que era capaz de comer com os seus próprios inimigos, não é a sua sabedoria, não é a sabedoria de Deus. Nós precisamos fazer uma leitura completa das coisas. Pense em Jesus lá na cruz do Calvário. Poderia ele estar lá gritando, esbravejando por causa das dores no seu corpo? Poderia estar ele lá xingando os seus inimigos ou clamando ao Pai por vingança contra aqueles que o matavam? Podia Jesus retribuir as agressões que estavam dizendo? Podia ele anunciar, avisá-los dos perigos que corriam por causa daquelas ameaças todas que lhe causavam? No entanto, Jesus fazia uma leitura integral daquela realidade. Ele sabia que para aquele momento tinha vindo, ele intercedia pelos seus inimigos, ele confortou o ladrão arrependido ao seu lado, ele entregou o seu espírito ao Pai. E se você me disser, mas ele era Jesus, então nós olhamos para um diácono, nem presbítero, nem pastor era um diácono, Estevão, que tinha a palavra de Deus no seu coração e na sua boca, que não podia ser resistido diante da ternura, da sabedoria, da força com que falava, mas o silenciaram, mataram o servo de Deus covardemente, lançando suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto isso, Estevão olhava para os céus, pedia ao Pai que perdoasse os seus inimigos e entregou seu espírito a Deus também, imitando a Jesus. Meus amados irmãos, acho que eu mesmo estou muito longe desta piedade. Quão difícil é para nossos corações, para nós que estamos acostumados ao conforto e às circunstâncias tão previsíveis desta vida, difícil é para nós imitarmos os santos homens e mulheres do passado. Mas esse é o nosso desafio, de sermos homens e mulheres realmente convertidos a Deus, e quando chegar o momento em que formos exigidos, nós podermos realmente entregar ao mundo o testemunho de pessoas esclarecidas, com entendimento real do que acontece, posicionando-se com amor e com sabedoria, de forma a glorificar o nome de Deus e trazer vida e esperança para as pessoas. Jesus ensina os seus discípulos ainda que eles precisavam cuidar da fé. A respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será levado e o outro deixado, 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. É necessário guardar a fé firmemente. A nossa esperança, a esperança que não será frustrada, a esperança que não será derrotada, a esperança que vencerá até a morte, é a esperança nas promessas de Deus, é a esperança nesta salvação, é a esperança na redenção, é a esperança da glória eterna. Esta é a confiança que nós temos que guardar. Por ela, vencer o medo, guardar no nosso coração e na nossa prática diária todos os princípios do Evangelho, procurar a sabedoria de Deus e fazer uma leitura e buscar o entendimento da verdade completa ao nosso redor, para nós sabermos nos posicionar com a grandeza do Espírito de Cristo. É por causa desta fé, desta confiança, que nós poderemos, enfim, sempre ter certeza no nosso coração de como somos amados,
como somos queridos. E mesmo que tenhamos que dar o sacrifício da vida pelo Evangelho, nós ainda assim tombarmos nos braços do Pai confiantemente. Guardar a fé nos momentos mais difíceis é manter a vigilância, a sobriedade, olhar para tudo que está acontecendo, tudo que está sendo exigido e não se confundir. Olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. O autor aos Hebreus descreve num capítulo inteiro, capítulo 11, o testemunho no decorrer das eras dos homens e mulheres de fé, explicando para nós que a verdadeira fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. E embora ele narre milagres espetaculares mesmo acontecidos, como até mesmo a ressurreição de mortos, deixa registrado lá que todos aqueles homens e mulheres de fé aguardavam a cidade eterna, cujo fundamento é a palavra de Deus, construída pelo nosso Deus. Todos eles se viam como peregrinos sobre essa terra. Nenhum deles estava com a sua esperança baseada na próxima colheita, no próximo salário. A esperança deles não era simplesmente a saúde ou a vitória sobre os seus inimigos. A esperança de cada um deles era que a sua fé não seria frustrada. Estavam apegados firmemente ao Deus vivo e verdadeiro. Por isso, todos os que creram, mesmo quando em minoria, mesmo quando subjugados, se tornaram vencedores. Não puderam ser derrotados. Como eu e você também não seremos, se guardarmos a fé, vigiarmos e orarmos. E, por fim, o Senhor Jesus incita os seus servos a terem atitude na sua vida. Não sermos pessoas vitimistas, pessoas que ficam olhando para si mesmas como sofredoras, como pessoas que estão, talvez, dando um sacrifício excessivo pelo Evangelho, pelo testemunho da palavra de Deus. Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor deixou encarregado dos demais servos para lhes dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhes digo que ele confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora para vir, e começar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com os bêbados? Virá o senhor daquele servo em dia que não espere, em hora que não sabe, e irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-o com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Sim, meus irmãos, se nós vamos guardar a esperança da palavra de Deus, do cumprimento dela, se a nossa fé está baseada no que Deus nos concedeu, nas graças maravilhosas que alcançamos em Cristo, se nós vamos estar agarrados aos princípios santos do Evangelho e cumprindo cada um deles, se nós confiamos no grande amor de Deus por nós e procuramos entender a realidade ao nosso redor sob os olhos da sabedoria de Deus, se nós, meus irmãos, preservamos todas estas coisas, então nós precisamos sair do nosso gueto, precisamos nós termos uma atitude de verdadeiras testemunhas do Senhor neste mundo. Não podemos nos silenciar, precisamos protestar quando for hora, precisamos denunciar quando for hora, precisamos falar do amor de Deus quando for oportuno e quando não for também. Precisamos nós ensinar, precisamos acudir o necessitado, precisamos levantar o caído, nós precisamos ser sal da terra e luz do mundo. Não podemos nos furtar à missão que foi entregue para cada um de nós. Por mais fracos, combalidos que estejamos, por mais dificuldades que enfrentemos, por maiores que sejam os nossos adversários, nós precisamos estar sempre a serviço do Mestre. Precisamos sempre estar ativos, fortes, prestando contas da vida dos outros, porque nós fomos colocados para esta missão aqui em lugar de Cristo. Sermos incansáveis, não importa a nossa idade, não importa a nossa condição social,
não importa o momento da nossa vida, nós somos servos. E como servos, nós precisamos trabalhar, servir na obra de Deus, guardar a esperança em tempos de crise, preservá-la em momentos de dificuldade. Só vai valer a pena isso se for algo eterno que glorifica a Deus. Se for algo realmente maravilhoso, que dignifica a nossa existência e que, pelo menos aos olhos de Deus, deixe um rastro, uma história de benfeitoria, de obras que glorificam o seu nome, que realmente abençoa a vida das outras pessoas, que seja coerente com o sagrado evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Esperança que vale a pena, deve ser preservada sempre. E Deus é quem vai sustentá-la. Nós estaremos firmes, como disse Paulo aos Romanos, nós estaremos em pé, porque Deus é poderoso para nos sustentar. Que Deus abençoe muito cada um de vocês. Sejam fortes e corajosos. O seu Senhor é quem os sustenta e lhes dará grande vitória. Amém. Vamos orar então com o Antônio Carlos. Amado Deus, nós te agradecemos por esse culto maravilhoso, pela palavra, por tudo que o Senhor, meu Deus, falou ao nosso coração, nós te agradecemos, meu Deus. Te louvamos, exaltamos o teu nome por todo o bem, por tudo de bom que o Senhor nos tem proporcionado, semana após semana, mês após mês, a saúde, a proteção que o Senhor nos tem dado. Nós te louvamos e te agradecemos, meu Deus. Aleluia. Muito obrigado, de todo o nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. E agora, amados irmãos, eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça linda e maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos salvou contra a nossa esperança e os nossos méritos. Que o amor de Deus infinito e maravilhoso desde toda a eternidade, que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos vocês, guardando-os até o fim. Amém.